Irmão, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes. Vamos dar continuidade à exposição do livro de Eclesiastes. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 7 de Eclesiastes. Chegamos hoje ao capítulo 7. Devemos ficar todo mês de setembro no capítulo 7. Tá? Tem muita coisa aqui no capítulo 7. Eu ia expor até o versículo 14 hoje, mas seria impossível, é muita coisa. Então vamos hoje até o versículo 6. Que termina também um bloco de pensamento. Eclesiastes capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 6. Amém? Diz assim: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato, também isso é vaidade. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Pai, obrigado por estar na sua casa, por poder prestar culto ao Senhor e servir ao Senhor. Isso é um privilégio, é uma dádiva, ó Deus, que o Senhor nos dá por causa do teu Filho Jesus. Obrigado também por sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, porque é a palavra do Senhor. Obrigado porque o Senhor apraz em falar conosco por ela. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê a graça de ouvir com clareza a voz do teu Espírito durante a exposição da sua palavra. Eu peço, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Me dê a graça de expor a tua palavra com zelo, com fidelidade e na dependência e no poder do teu Santo Espírito. Abençoe a tua igreja para que haja interesse, desejo sincero de querer ouvir o Senhor. Inclina os nossos corações para ouvir e obedecer aquilo que o Senhor venha requerer de nós. Fala conosco, ó Deus, de uma forma profunda, de maneira que o Senhor seja honrado, amado, reverenciado, ó Deus, por meio da sua palavra, e as nossas vidas transformadas. Por favor, ó Deus, atende o nosso clamor, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, há muitas coisas na vida que nós não gostamos de pensar, às vezes nem de conversar, nós preferimos no final ignorar. O que é estranho é que muitas dessas coisas das quais eu vou referir são essenciais e não podem ser ignoradas na nossa vida, e justamente porque são verdadeiras. Mas às vezes nós não queremos falar sobre certos assuntos, não queremos ouvir certas conversas e preferimos ignorar. Mas há uma outra questão: nós não gostamos de ouvir a verdade. Essa é outra questão, porque a verdade ela é dura, a verdade dói, e muitas vezes quando você é exposto a uma dura realidade, seja por meio do sofrimento, porque o sofrimento ele reflete uma realidade dura. Às vezes quando você é exposto a uma realidade realmente muito terrível, você pode ficar até louco. Se você olhar no versículo 7, aqui desse capítulo mesmo, ele fala que verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. Lembrando que o que é loucura, tá? O louco é aquele que está fora da realidade. Não pensa que loucura como alguém que tem um problema neurológico, não é nesse sentido. É alguém que ele sai da realidade justamente como fuga, ele sai da realidade, porque o meu ponto é a realidade.
Ele sai da realidade justamente como fuga, justamente por causa da dor que a realidade pode causar. Isso gera uma série de problemas. Muitas das pessoas que têm problema com o esquizofrênico, por exemplo, é justamente uma fuga da dor tão profunda da qual ele está enfrentando diante de uma realidade. Agora é interessante que o livro de Eclesiastes, por outro lado, ele nos mostra que o melhor é enfrentar a realidade, por mais dura que ela seja. Só que aí entra, parece que um paradoxo, porque a realidade dói, ela nos constrange, às vezes preferimos ignorá-la. Nós não gostamos muito de encarar a realidade, porque ela certamente vai machucar. Todavia, nós precisamos encará-la, para nós podermos então encontrar graça da parte de Deus. Porque na ilusão, na qual muitas vezes nós preferimos viver, você só vai encontrar no final sofrimento e decepção. Não há esperança fora da verdade. E toda a realidade é uma expressão da verdade. E não há esperança fora da verdade, mesmo que ela seja dura, mesmo que ela doa. Mas se ela é verdade, ela é o que é. E eu preciso enfrentá-la. E há um propósito de tudo isso. Nesse mundo amaldiçoado pelo pecado, a realidade muitas vezes vai ser dura. E nós, como seres também, que estamos debaixo do pecado, nós também sempre teremos dificuldade de enfrentar a realidade. E por isso que a única esperança diante da realidade de um mundo amaldiçoado pelo pecado está em Cristo, que nos dá esperança de vencer, esperança de dias melhores, esperança de algo melhor do que aquilo que eu estou vendo diante dessa dura realidade na qual eu posso estar enfrentando. E há ainda uma outra realidade, porque o ponto desse texto, querido, na verdade isso vai até o versículo 14, hoje nós vamos ver só a metade, é justamente mostrar que há algo melhor. E se você observar que a palavra melhor aparece várias vezes nesse texto, várias vezes, até o versículo 14, há algo melhor. E em sumo, o que ele está dizendo, que o melhor é a verdade, mesmo que ela seja dolorida. E há uma outra verdade que muitas vezes teólogos querem fugir dela, é a verdade de que Deus está no controle de tudo. Essa é outra verdade. E por que os teólogos às vezes querem fugir dela? Porque nós sabemos que existe muita dor e sofrimento no mundo. Pessoas que nascem doentes, pessoas que ficam doentes, crianças que morrem na infância, crianças e velhos que são maltratados, abusados. São tantos sofrimentos que há no mundo, e que dói só de pensar. Mas existe uma outra realidade que você não pode escapar dela. É que Deus não perdeu o controle por causa do sofrimento desse mundo. Deus não perdeu o controle. E o texto fala também isso. Nos versículos 13 e 14, ele fala: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? De certa forma, ele coloca Deus como aquele que permite um tipo de sofrimento. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra o que há de vir depois dele. Ou seja, nós não conseguimos entender esse mundo, mas uma coisa é certa: Deus está no controle sempre, sempre. Ele diz: no dia da adversidade, fique feliz, mas no dia da prosperidade, fique feliz, mas no dia da adversidade, não esqueça que Deus também está no controle. É igual aquela frase que o pessoal gosta de colar no carro, é uma frase bíblica, só é usada fora do contexto: Deus é fiel. Mas é porque o cara comprou o carro, você pode ter certeza. Se aconteceu algum problema na vida dele, ele manda arrancar aquela frase de lá, porque parece que Deus saiu do controle. Essa é outra dura realidade, que nem sempre temos uma resposta objetiva para os detalhes.
Mas há uma verdade, é que Deus está no controle em todo o tempo. Tanto nos dias felizes quanto nos dias tristes, Deus está dirigindo tudo. Essa é uma outra realidade. Eu lembro quando houve o tsunami, lembra quando houve o tsunami na Ásia aquela vez? Aí um teólogo famoso, lá em São Paulo, de uma denominação lá, ele entrou em crise. Observe como que a realidade, às vezes, ela é dura, e se você não for bem firmado nas escrituras, você entra em crise. Ele entrou em crise, e era um cara famoso, conhecido, tinha um programa no rádio, ele falava muito bem ele, muito bem. Eu brincava, se eu tivesse uma voz daquela, eu não estaria aqui. É um cara com uma habilidade de falar tremenda. Mas ele entrou em crise. E ele começou então, ele queria entender como Deus poderia estar no controle, tendo sofrimento no mundo. Ao invés de aceitar o que a Bíblia diz, ele tentou seguir os desvarios do seu próprio coração. Lembrando que desvarios é fugir da realidade. Ele então começou a ensinar que Deus não sabe de todas as coisas, e que o homem escreve a sua história, e Deus simplesmente concorda com a história que você escreve. Olha, é até bonito, né? Mas nunca falei tanta bobagem na minha vida. É bobagem, tudo isso é bobagem. Você não é senhor da sua história, você não tem poder sobre o futuro da sua vida. Por isso que a última frase diz o texto, para que ele não saiba o que há de vir depois. O homem não tem esse controle, Deus sim. E Deus não precisa de advogado também, irmãos. Fica preocupado com Deus, querendo defender Deus. Deus não precisa de advogado. Você que precisa de alguém que te ajude, mas Deus não. Ele é Deus. Ele é Deus. E o que esse texto vai nos mostrar nessa noite, que o melhor de tudo, apesar de ser dolorido, é você enfrentar a realidade, encarar ela de frente. Essa é a melhor coisa. Essas são as melhores coisas que você pode ter na sua vida. Por mais que ela doa, mas ela vai ser sempre melhor. Então vamos para o texto, querido. Vamos hoje só até o versículo 6, vamos refletir. Então a divisão do texto é bem simples, é do versículo 1 ao 4 é a primeira divisão, e do versículo 5 ao versículo 6 é a segunda divisão. A primeira divisão, você observar que o autor nos convida a refletir sobre o dia da morte. Ele vai dizer que refletir sobre a morte é melhor que ignorá-la. Talvez você está pensando o seguinte aqui, né? Mas pastor, tem tanta coisa boa para o senhor pregar, você vai pregar logo sobre a morte? Né? E eu vim logo hoje na igreja. É porque Deus quer que você ouve sobre isso, tá bom? Esse é um tema, primeiro, que nós não gostamos muito de ouvir. Você não gosta de ouvir sobre a morte. Só que eu quero te contar uma triste notícia, e ela é verdade. Você vai morrer, um dia. Comecei bem, né? Bem mal para você, talvez. Mas é verdade ou não é? Um dia nós vamos morrer. Essa é a verdade que nós queremos ignorar. E por isso que o texto diz que melhor é, porque essa é a verdade. E talvez você diga, mas pastor, tem tanta coisa boa na Bíblia, porque é pregar justamente sobre isso. Bem, essa é a vantagem de pregar livros inteiros da Bíblia, de forma expositiva. Tá? Porque você não escolhe o texto. Talvez se eu fosse escolher texto, talvez eu arrumaria um outro texto. Mas eu estou pregando em série. Chegou aqui, é porque aqui tem que falar, não pode pular. Está aqui. Então essa é uma vantagem. Porque a gente não corre o risco de selecionar assuntos. A gente segue a sequência dos argumentos inspirados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo quis que nós ouvíssemos esse assunto. E outra coisa, tudo que está na Bíblia é importante para nós. Você não pode selecionar textos que agradam o seu coração. Tudo na Bíblia é importante. E nós que temos aprendido o livro de Eclesiastes, temos vivenciado isso e visto o quanto é importante esse livro para nós. Muitos de vocês talvez nem nunca leram o livro de Eclesiastes, mas têm percebido domingo após domingo quanto Deus tem coisas importantes para nós aqui. Mas é interessante que ao tratar da morte,
ele começa falando sobre a vida. Porque ninguém pode morrer antes de viver, né? Então, antes de falar da morte, Salomão começa falando sobre a vida. Mas o ponto de Salomão aqui é destacar o tipo de vida que nós vivemos. A morte é inevitável, goste ou não dela. Mas a pergunta é: como você tem vivido? É assim que Salomão começa a sua argumentação. O medo da morte está intimamente ligado ao tipo de vida que nós mantemos. Você pode ter certeza disso. Observe a declaração do versículo 1. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Unguento precioso aqui é perfume, tá? Um perfume bom, raríssimo, tá? A ideia é o seguinte, é bem simples. Uma pessoa bem perfumada chama atenção. O contrário também, mas uma pessoa bem perfumada chama atenção por onde ela passa. E naquela época, principalmente, porque imagina, o pessoal andava o dia todo no sol, chegava às vezes suado e tal. Então, quando você pegava alguém cheiroso, fazia a diferença. Mas uma pessoa de caráter, ela causa muito mais impacto do que uma pessoa bem perfumada. Esse é o ponto que ele quer ressaltar. O bom perfume, por melhor que seja, ele não vai durar muito. Mas uma pessoa de caráter, que tem uma vida que dá testemunho, por isso que ele fala de boa fama, é que alguém fala bem dela, tá? Esse impacto, ele vai durar para muito tempo, inclusive a ponto de transportar a morte, a ponto de não temer a morte, tá? É isso que Salomão está dizendo. Salomão está defendendo aqui um tipo de salvação baseada no caráter. É óbvio que não. O que Salomão está dizendo é que o caráter, ele é uma evidência da nova vida que a pessoa tem em Cristo Jesus. Então, uma pessoa que tem uma vida de caráter, ou seja, uma boa fama, que ela é reconhecida pela sua vida de obediência a Deus, isso tem muito mais valor do que qualquer outra coisa. Agora, você não pode perder o foco central do que Salomão está dizendo. Salomão não está preocupado com perfume aqui, e nem tanto com a boa fama. O ponto central de Salomão ainda é falar sobre a morte. Esse é o ponto que ele quer refletir. Mas a melhor maneira de se perceber realmente a mudança na vida de alguém, e que alguém está pronto para morrer, é pelo tipo de vida que ela leva. É assim. Alguém que tem um tipo de vida, que dá testemunho de Cristo, ele não precisa ter medo do dia da sua morte. Ele vai entender que o dia da morte será melhor que o dia do seu nascimento. Porque há uma outra pergunta aqui, fala a verdade, você está aí pensando, o que o pastor vai dizer agora com essa outra afirmação? Porque a outra pergunta, a outra afirmação é intrigante. Ele diz, melhor do que o dia do nascimento. Não, e o dia da morte, melhor do que o dia do nascimento. Essas verdades estão interligadas pela palavrinha aqui, e. Melhor a boa fama do que o unguento precioso. E o dia da morte, melhor do que o dia do nascimento. Por que que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento? O dia do nascimento a gente fica rindo, fica até bobo. O dia que o meu filho nasceu, eu fiquei assim, emocionado, chorei. E nasceu tão bonitinho. E alguns diziam que parecia com o pai. Opa, estou brincando. Mas por que Salomão está dizendo que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento? Irmãos, por mais bonitinho que o Mateus nasceu no dia que ele nasceu, mais perfeitinho, estava nascendo ali um pecadorzinho. Já começa por aí. É assim que diz o Salmo 51, eu nasci como? Bonitinho, santinho? Não, eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe.
Então não nasceu um santo, nasceu um pecador. Por melhor e mais saudável que uma criança nasça, logo começa a aparecer algumas enfermidades. E isso é para a vida toda. Sem falar de algumas crianças que às vezes já nascem com problemas sérios e que terão sofrimento por toda a sua vida. Mesmo aquelas que nascem bem, elas vão ter um futuro com algum certo tipo de sofrimento, ainda que seja saúde, que seja financeiro, que seja de relacionamento, porque não espera viver nesse mundo caído sem sofrer. Isso faz parte de viver nesse mundo amaldiçoado pelo pecado. Ou às vezes sofrer por causa de alguém próximo de você. Nós sofremos com os nossos problemas e sofremos com os problemas daqueles que estão ao nosso redor. A vida, ela não é uma vida só de mar de rosas. Todos nós sabemos disso. Só se você vive na ilusão. Mas se você encara a realidade, observe que o ponto do texto é dizer que é melhor encarar a realidade de frente. Se você encara a realidade de frente, você vê que existe muito sofrimento nesse mundo. Agora, para aqueles que deram um testemunho de salvação na sua vida, a morte para ele é melhor do que o dia do seu nascimento. Porque no dia que ele nasceu, ele nasce para uma vida cheia de sofrimento. Onde ele vai ficar doente, onde ele vai sentir tristeza, ele vai ficar decepcionado com ele mesmo, onde ele vai encontrar pessoas más, onde ele será prejudicado, onde ele vai ter uma série de problemas. Esse é o futuro de quem nasce. Ainda bem que os bebezinhos não estão entendendo o que eu estou dizendo, para eles não ficarem desanimados. Mas esse é o futuro de quem nasce. Agora, qual que é o futuro de quem morre? Observe que ele está pensando em quem morre com Cristo. Por isso que ele começa na frase anterior, dizendo que melhor a boa fama, melhor ter uma vida de testemunho. Então, para essas pessoas, a experiência da morte, ela é melhor do que a experiência do nascimento. Porque você nasce para enfrentar o problema, e você morre para sair do problema. Agora é a perspectiva que você tem da morte como um cristão. É essa perspectiva que faz toda a diferença. Porque aqueles que morrem com Cristo, a morte não é o fim. A morte não é a entrada num sofrimento. Aqueles que morrem com Cristo. Aqueles que morrem com Cristo, a morte é a entrada para uma nova vida. Você entra para uma nova vida. Só que agora é uma nova vida sem sofrimento. Você nasce pecador. Em pecado me concebeu minha mãe. Quando você morre, e você então entra numa nova vida, e que vai ser plena na ressurreição, você então agora se torna alguém sem pecado, incorruptível. Você passa a viver numa existência sem dor, sem injustiça, sem lágrima, sem depressão, sem sofrimento. É uma outra realidade. E é sobre isso que Salomão está dizendo. Então, o cristão, ele tem que encarar a realidade da morte de uma forma diferente. Mas para isso, ele precisa ter coragem de encarar a realidade da morte. Você não pode ter medo de conversar sobre a morte. Você não pode ter medo. Eu estava conversando certa vez no estudo que eu dava no grupo de lideranças, no ano passado. Eu dizia isso para os irmãos que estavam comigo. No passado, eu lembro, por exemplo, um testemunho de Calvino falando quando sua esposa estava doente e ela estava para morrer. E Calvino ia lá e lia para ela os salmos, cantava com ela uns hinos e começava a falar para ela sobre como seria o céu. Eu achei muito interessante aquilo, porque a pessoa que está no leito de morte, está já quase indo, não tem palavra melhor do que ela começar a refletir sobre o local que ela vai, que é estar com Cristo. Agora, seja sincero, irmãos, às vezes você vai chegar para alguém que está quase morrendo, se você começar a falar com ela, ela fala, sai daqui pastor, já está me agorando. Eu não estou com pressa não. Mas nós temos dificuldade de lidar com isso.
A perspectiva está errada. Se você está numa situação que já está indo, eu acho que não é o caso de ninguém aqui que eu saiba. Fique em paz para ir. Fique em paz para ir. Isso é muito confortante para quem está com doença terminal. Isso é muito confortante quando você sabe que você tem um parente, alguém que está nessa situação. Isso conforta o coração, porque ele vai sair de uma realidade para uma realidade melhor. É isso que ele está dizendo aqui no texto. Isso conforta o nosso coração. Não é o medo da morte é porque nós não temos fé das verdades que a Bíblia diz acerca daquilo que espera o povo de Deus. Porque o foco aqui é aquele que tem boa fama, aquele que dá testemunho, aquele que demonstrou na sua vida que Jesus é o Senhor da sua vida. Para esses, o dia da sua morte será melhor do que o dia que ele nasceu. Por mais que o pai tenha chorado e batido palma, mas o dia da morte para ele vai ser melhor do que o dia que ele nasceu, porque ele vai desfrutar de tudo aquilo que a Bíblia diz, de bênção para o povo de Deus. Agora, essa é uma realidade que nós não podemos ignorar. Não podemos ignorar. E o ponto de Salomão aqui é que a dor da morte, meu querido, ela nos faz às vezes acordar também para a vida. Ele vai destacar uma outra questão aqui. Observe aqui, a partir do versículo 2, que ele vai mostrar, do versículo 2 ao 4, que é melhor ir ao velório do que numa festa. Novamente, Salomão fala uns negócios pesados aqui. É assim que ele começa, o versículo 2, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Quem prefere ir a um velório do que uma festa? Não vou pedir para levantar a mão não, para você não passar vergonha. Porque você não vai querer levantar a mão, mesmo que eu esteja dizendo. Ninguém vai querer ir. Obviamente que ninguém. Na verdade, se eu faço essa pergunta, você vai dizer, pastor, você está doido? Que pergunta é essa? A festa é muito melhor. Não é pecado ir em festa. Estou falando festa decente, tá, irmão? Tem umas festas aí que Deus me livre. Não é pecado se divertir. Jesus começou o seu ministério numa festa de casamento, salvando o noivo do vexame, quando ele transformou a água em vinho. Mas por que Salomão disse que é melhor? Bem, a resposta está no texto, ele mesmo dá a resposta. Continue, olha aí o versículo 12, ele continua. Melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que tomem em consideração. Ele está dizendo, lá você vai ver, refletir sobre o seu fim, e todos devemos pensar sobre isso. Ele reforça isso no versículo 4, o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Por que o coração está ali? Porque ali ele está pensando. Esse é o ponto, tá? A morte é uma das duras, ou talvez a maior, a realidade mais dura da nossa existência. E por isso nós tentamos nem pensar nela. Mas Salomão disse que eu não posso ignorá-la, pelo contrário, eu preciso refletir sobre essa realidade, porque um dia eu irei morrer. E o ponto de Salomão aqui, irmãos, é que a dor da morte nos faz acordar para a vida. Velório é um local triste, um local de tristeza, de dor, de sofrimento, de separação, tudo isso. É por isso que no versículo 3 ele diz que melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. São frases intrigantes que ele coloca aqui. Mas vamos pensar sobre isso. Por que a tristeza do rosto faz melhor o coração? Porque a dor causada na morte
ela nos faz pensar sobre algo ou sobre coisas que nós não pensaríamos numa festa. Na verdade, festa, o que você menos faz é pensar. E se for uma festa pagã, a pessoa diz assim, não quer nem pensar hoje, só aprontar. Por isso que na festa, festas pagãs, são os lugares que têm as maiores inconsequências, porque a pessoa não quer pensar. Em 9 meses a consequência aparece. Um monte de inconsequência aparece em festa pagã. Porque você não pensa sobre as consequências, quer divertir. Aí o pessoal se entrega mesmo, depois a consequência vem. Ele não quer pensar. Ele quer seguir o desvario do seu próprio coração. Sempre ali numa fuga da dura realidade em que ele se encontra. Não é assim que ele quer. Só que Salomão disse, você vai ser muito mais beneficiado indo no velório. Você vai ser muito mais beneficiado na dor do que na ilusão da fantasia de uma festa. Por quê? Eu vou levantar alguns pontos aqui. Quando você vai num velório, você vai e você faz a devida reflexão ali. Você vai perceber que alguém morreu ali. Você vai pensar, poderia ter sido eu. Poderia ter sido um parente meu, um filho meu. É a hora de você começar a pensar que você não vive eternamente. É a hora que você começa a pensar que a morte ela pode chegar a qualquer momento. Porque você sabe que existe velório de pessoas idosas, mas também existe velório de crianças. Existe velório de jovens, existe velório de adolescente, existe velório de pessoas de meia idade. Ninguém está imune a essa triste e dura realidade. E quando você vai no velório, você começa a pensar que não existe super-homem. Você começa a pensar que você não está imune a essa realidade. E você então começa a pensar na sua vida. É no velório que você começa a valorizar mais a vida. A valorizar e não viver de forma inconsequente com a sua vida. Porque muitas vezes as pessoas vivem de forma inconsequente com a sua vida. Como se elas nunca fossem morrer. Principalmente aqueles que são mais jovens. Eu mesmo lembro quando eu era mais jovem, parece que eu tinha um sentimento dentro de mim que acho que eu não ia morrer. Eu lembro de ir na Chapada, pular numas cachoeiras que tinha lá. Hoje nem sei onde ficam essas cachoeiras mais, porque agora, já todo lugar agora está proibido você entrar lá, né? Mas antigamente era livre. Mas nem pagando eu pulo naquela cachoeira hoje. Mas nem pagando, estou falando sério. E eu pulava. Você é meio inconsequente. Às vezes você não sente o perigo, não é assim? Quando você é mais jovem, você é assim. Mas depois você vai percebendo que não é bem assim. Mas o ponto é que quando você vai num velório, você vai refletir que a morte, ela é uma realidade, você não pode fugir dela, e a qualquer momento você também pode morrer. Você então começa a valorizar mais a vida. Você começa a valorizar mais as pessoas, porque as pessoas são mais importantes do que coisas. Todavia, em meio à correria desse mundo, nós nos esquecemos disso. E às vezes temos que ir no velório para lembrar que pessoas são mais importantes do que coisas. Por isso que é melhor ir no velório, porque é o momento de você parar e pisar o pé no freio e puxar o freio de mão também. No velório também, você às vezes é capaz de refletir sobre a salvação. Se você que já foi salvo, que entregou a sua vida para Jesus, no velório você é capaz de refletir sobre a salvação. A salvação é um presente de Deus a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Mas também é muito duro ir num velório de quem não tem esperança da salvação. É muito duro. Não tem nada pior, e para mim como pastor eu digo isso, não tem nada pior do que ter que ir num velório e falar num velório de alguém que eu não tenho certeza de que ele foi para o céu. Porque há uma outra possibilidade dura e terrível.
Mas quando nós estamos no velório de alguém que é de boa fama, que dá bom testemunho, que você sabe que está com Cristo, o velório também se torna um local também de refletir, de que graças a Deus, que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Porque lembra do primeiro capítulo 15 de 1 Coríntios, quando Paulo declara: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde estão os teus aguilhões? Ele então conclui dizendo: graças a Deus que nos dá a vitória sobre a morte. Só que às vezes, se você vive só de festa em festa, se sua vida é só de diversão, você acaba esquecendo de que um dia você vai enfrentar a morte, e você às vezes acaba esquecendo da grandeza da obra da cruz. Mês a mês, nós participamos da mesa do Senhor. Só que mês a mês, nós celebramos a morte. Mês a mês. Celebramos a morte de Cristo, para que nós pudéssemos ter esperança na morte. Mês a mês, nós devemos refletir sobre a morte de Cristo. Não foi o que Jesus disse? Fazer isso em memória de mim. Eu não posso me esquecer de que Cristo teve que morrer, para que eu não temesse mais a morte, para que quando enfim o meu dia chegar, eu possa ter a esperança de que eu vou estar com o meu Redentor. Só que essas reflexões só são possíveis quando você está de frente com a morte, num velório, vendo a realidade que você poderia estar lá, mas também se alegrando de que se aquele dia chegar, você vai estar com Cristo. Num velório, você é capaz de, com mais tranquilidade, refletir sobre os dois caminhos que existem depois da morte. É duro pensar na morte, porque existem dois caminhos. Existem dois caminhos. Um é o céu e o outro é o inferno. E não adianta ficar na ilusão de que todo mundo vai estar com o papai do céu, porque não vai. Essa é uma outra dura realidade que nós queremos negar. E queremos às vezes distorcer, não falar, não vamos conversar sobre esse assunto não. Esse é o assunto mais importante que tem que ser conversado. Porque a morte vai chegar. É sombrio, eu sei. É dolorido falar sobre isso, mas é por isso que Salomão disse que é melhor. Porque é o momento de parar para pensar sobre essas coisas. É o momento de parar para pensar sobre as pessoas que eu devo evangelizar, as pessoas que eu devo falar de Jesus Cristo, as pessoas que eu devo orar mais, clamar pela salvação delas. É o momento de eu refletir sobre essa realidade dura. É o momento também do nosso coração se quebrantar pelas pessoas que estão morrendo sem Jesus, porque é muito triste nós vivemos às vezes tão insensíveis diante da morte das pessoas sem Jesus. O cristão, ele deve se compadecer pela morte das pessoas que estão morrendo sem Jesus. Tem um texto na Bíblia que eu acho bastante interessante e curioso mesmo. Quando Jesus olha para Jerusalém, Jesus fala assim: ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. E ele diz o seguinte: quem dera se vocês pudessem ver quem está aqui visitando vocês, que era o próprio Cristo. E ele fala assim, ó: mas isto está oculto de vocês agora. E o que Jesus fez? Ele foi embora? Com essa declaração teológica? Não, ele chorou. Ele chorou, porque apesar de estar oculto, mesmo assim ele ainda chorou. O que eu falo que é intrigante esse texto, porque é Jesus. Oculto para o povo, não para Jesus. Oculto para mim, não para Jesus. Mas ele chorou. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio.
Nós, num velório, ele é importante porque é o momento de eu ver a dura realidade desse mundo caído, amaldiçoado, onde as pessoas estão indo para o inferno, porque elas não tiveram encontro com o seu Redentor. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite também, querido. Sabe por que Deus escolheu falar isso nessa noite para você? Porque Ele quer confrontar você com essa verdade. E quando a morte chegar, tem uma música de criança, que a letra diz assim, ó: se o teu coração parar de bater agora, para onde você vai? As crianças cantam essa música. Você é capaz de responder a essa música? Se Deus te chamar hoje, para onde você vai? Talvez você saia daqui e se esqueça. Mas Salomão disse, por isso que é melhor o seu coração estar no velório, refletindo, pensando, meditando que a morte é uma realidade que você não pode fugir dela. Mas é importante porque nessa reflexão eu sou desafiado a refletir sobre a minha salvação. Nessa reflexão o meu orgulho deve ser quebrantado, porque eu não sou nada, um dia eu posso morrer. Nessa reflexão eu vejo que eu sou nada, a qualquer momento eu posso deixar de existir. E a morte nivela todos os homens. Não tem rico, não tem pobre, não tem gordo, não tem magro, não tem culto nem culto. Nivela todo mundo. E é importante porque não tem dinheiro que possa te salvar dela. Não tem influência que possa te salvar dela. Mas existe um Redentor que pode te salvar dela. Porque Ele venceu a morte no nosso lugar. E meditar sobre isso é importante. Porque é o momento de nós realmente encararmos a realidade. Se você não medita sobre isso, a morte do nosso Redentor não tem nem propósito para a sua vida. Porque o grande valor da morte de Cristo é que na morte Ele venceu a morte em nosso lugar. É importante refletir sobre a realidade, mesmo que ela seja dura. E Salomão nos leva a refletir sobre uma outra realidade que muitas vezes nós não gostamos. É refletir sabiamente a respeito da repreensão. É melhor às vezes ser repreendido, mas nós não gostamos de ser repreendidos. Essa é a segunda verdade que ele vai dizer, a partir do versículo 4, olha o que ele coloca, acompanhe na sua Bíblia. O coração dos sábios está, versículo 5, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato, também isso é vaidade. Essa é uma outra realidade, queremos fugir dela. Geralmente nós não gostamos de ouvir crítica. E não adianta dizer, não, só construtiva. Nem construtiva a gente gosta de ouvir, seja sincero. Já percebi isso aí. As críticas construtivas a gente ouve, obrigado. Você engole seco, obrigado. Mas por que nós não gostamos de ouvir críticas, às vezes nem construtivas? Porque nós temos um coração orgulhoso. E quando o texto diz que melhor é, ele já está mostrando que nós não gostamos de ouvir. Se nós gostássemos, Salomão não estaria nem se dando o trabalho de instruir. Ele já se dá o trabalho de instruir, ele está pensando em repreensão crítica, sábia, amorosa. Por isso que ele diz, repreensão do sábio, de alguém que sabe o que está falando, de alguém que fala para o seu bem. Mas mesmo assim nós não ouvimos isso com naturalidade. Eu vou dizer para você, quando alguém fizer uma crítica construtiva para você, e você ouvi-la assim meio engasgado, mesmo assim fazendo aquela carinha de sorriso, obrigado, mas no fundo você está assim, quem que é essa pessoa para falar comigo? Aí você já
lembra de uma coisa que eu vou dizer para você agora. É o orgulho do seu coração que está, mostrando para você o quanto você é orgulhoso. Porque, via de regra, o que nós fazemos é o seguinte: a gente começa a criticar o outro. Tudo bem, eu não fiz muito bem, mas quem é ela para falar de mim? Aí começa. Você desvia o foco da atenção por causa do orgulho do seu coração. Ao fazer isso, você não está fazendo o que é melhor. Porque a repreensão do sábio é uma repreensão que você precisa ouvir. Mas o orgulho do nosso coração nos faz ficar surdos. Ou nós mesmos tampamos o nosso ouvido. Lembra? Da morte de Estevão? O que as pessoas que o apedrejaram fizeram? Diz o texto que eles tamparam o ouvido. Porque o que Estevão estava falando para eles era pura verdade, estava confrontando ele com o pecado deles. Eles tamparam o ouvido e continuaram apedrejando. Muitas vezes nós fazemos isso quando ouvimos críticas, mesmo que sejam construtivas. Nós tampamos o ouvido porque nós não queremos ouvir. E ao fazer isso, continuamos, por causa do orgulho do nosso coração, fazendo as coisas erradas. E deixamos de ser abençoados. E por que a repreensão do sábio ela é boa? Primeiro, porque ela confronta o nosso próprio coração. Às vezes nós estamos tão afundados em nosso próprio pecado, que nós precisamos de alguém sábio e piedoso para nos fazer acordar. É assim. Nem sempre nós conseguimos enxergar. Lembra o que a Bíblia diz? Enganoso é o coração, quem o conhecerá? Às vezes você acha que está certo, às vezes você acha que esse caminho é o melhor a seguir, você acha que o que você está pensando é o pensamento correto, só que esse versículo serve como alerta. Se o meu coração é enganoso, eu posso estar errado, eu posso estar no caminho errado, e eu tenho que ter a humildade de ouvir o contraditório, e fazer a devida reflexão, a devida análise, e ver se de fato eu estou certo ou não, tendo um ponto objetivo de partida, que é as Escrituras. É possível, muitas vezes acontece nós estarmos iludidos. Quando você pede um conselho para alguém, você deve estar disposto a ouvir. Você já viu gente que pede uma opinião, mas ela está doida que você concorde com ela? Aí quando você fala diferente, ela faz uma carinha, tá, obrigado. Porque ela não queria ouvir um conselho, ela queria que alguém atestasse o seu pensamento. E é por isso que tem pessoas que nunca procuram certos tipos de pessoas. Por quê? Porque ela sabe o que vai ouvir. Lembra do rei Josafá? O rei Josafá, ele ia para a guerra. E ele foi pedir conselhos para os seus conselheiros, os homens sábios da corte. E ele pediu para um monte de gente. E sabe aquela história do puxa-saco? Que todo mundo fala que o rei queria ouvir? E aí você desconfia. Não, tá bom demais esse negócio. Todo mundo bajulando o rei. Estava o rei Acabe, está na Bíblia isso, o rei Acabe e o rei Josafá. Josafá olhou e falou, tá muito estranho isso aqui. Está todo mundo assim, alinhadinho. Não tem ninguém aí diferente. Aí o Acabe tem um camarada, mas ele só fala o que eu não gosto de ouvir. O profeta Micaías. Josafá não fala assim, ó rei. Josafá era mais piedoso, né? Era meio sem noção, mas é piedoso. É só você ler o texto, você vai entender o que eu estou dizendo. Aí manda chamar Micaías. Aí quando Micaías chega e fala a verdade, o rei desmorona. Fica nervoso, resumindo a história. Coloca ele na masmorra, vai ficar comendo pão seco, tomando água até eu voltar. E o profeta termina a fala dizendo, se o senhor voltar, né? Porque a verdade é, o senhor vai e não vai voltar. Se ele tivesse ouvido, ele nem tinha ido. Mas ele não ouviu. Porque ele não quis ouvir a verdade. Ele quis seguir o coração dele. Quando você não quer ouvir a verdade, você seleciona as pessoas que você quer conversar. Você seleciona.
Porque você quer aquelas pessoas que só concordam com você. Então você já tem a galerinha que você quer ouvir. Você não é sábio. O sábio é alguém que está disposto a ouvir o contraditório. Ele tem humildade para se deixar ser confrontado e avaliar as suas próprias convicções. E obviamente que tem que ter um ponto de partida. O ponto de partida é a palavra de Deus. Nenhum ser humano, é totalmente sábio, ninguém é irrepreensível. Todos nós precisamos de pessoas para nos ajudar. Não existe pastor, presbítero, não existe ninguém que é totalmente sábio e irrepreensível. Não existe. O sábio é aquele que pede opinião. O sábio é aquele que para ouvir. É aquele que vai refletir quando alguém fala alguma coisa para ele. Isso é ser sábio. Porque nós somos de pessoas para abrir os nossos olhos muitas vezes. E essa instrução ela está de acordo com o livro de Provérbios, do mesmo autor. Provérbios 12, versículo 1 diz assim, ó: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Quem não gosta de ser repreendido, ele não gosta de ser contestado, esse corre o risco de fracassar, de se afundar. Agora um outro texto de Provérbios, que muitas vezes nós não nos atentamos direito para ele. Até conhece, mas não atenta. Provérbios 16, 1. Salomão diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios, vem do Senhor. Agora observe, nem sempre os planos que traçamos estão corretos, apesar de que você acha que sim. Isso é normal, irmão, isso é normal. Se você traçou um plano, você tem que achar que ele está certo, senão você não traçaria. Se eu tracei um plano, não, esse plano meu eu tracei, mas está errado, então esquece. Via de regra, no primeiro momento você acha que está certo, mas o sábio agora, ele passa aquele plano para alguém avaliar. Isso é o sábio, para poder verificar se é daquela forma mesmo. Nós fazemos planos constantemente. Você faz plano acerca do casamento, acerca da faculdade, acerca do namorado, um monte de coisa. Mas o texto diz, mas a resposta certa dos lábios. Agora, dos lábios de quem? Não é do Senhor. Literalmente não. Porque Deus fala conosco como, irmãos? É a resposta dos lábios dos conselheiros, a resposta dos lábios das pessoas que vão, que é o que diz aqui no livro de Eclesiastes, a resposta dos lábios do sábio que vai te repreender, vem do Senhor, porque toda verdade é verdade de Deus. Se aquilo que alguém está dizendo é uma verdade, ela vem, em última instância, ela vem do Senhor. Então a resposta dos lábios de quem fala com você, ela vem do Senhor. Vou te dar um exemplo. De quem são esses lábios? Esses lábios podem ser os lábios do seu pai. Você que é jovem, às vezes você faz planos, sonha com um monte de coisa. Ouça o seu pai, ouça a sua mãe. Muitas vezes a resposta dos lábios do seu pai está vindo do Senhor. Tenha humildade para ouvir, às vezes, o seu pastor. Se está orando, está pedindo a Deus direção, está aberto para ouvir o que Deus tem para você, e às vezes a resposta dos lábios será dos lábios do pastor, dos lábios do presbítero. Às vezes a resposta certa, sabe, será dos lábios de um irmão ou uma irmã mais velho da igreja, que tem mais experiência, que Deus vai usar para trazer a resposta para você. Será mais fácil, querido, se você tiver humildade para isso. Mas muitas vezes você acha que você sabe tudo. Às vezes nós achamos que nós sim, encontramos o caminho. Você acha que a sua decisão é a melhor. E você não está disposto a ouvir ninguém. Outra coisa,
pelo menos tenha humildade para pisar no freio, se você observa que muita gente está te dando um conselho diferente do caminho que você está seguindo. Às vezes só você concorda com isso, ninguém mais. É a hora de você parar para pensar. Será que de fato o que eu estou querendo não é a ilusão do meu coração pecaminoso? É hora de você parar para pensar. Isso é importante. Agora será mais fácil você compreender, já finalizando, o que significa, observando o próprio texto. Ele vai dizer: melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Que canção é essa? O que significa a canção do insensato no versículo 6? Observe como ele continua. Versículo 6: pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato, também isso é vaidade. Ele está dizendo, é melhor você ouvir a repreensão do sábio, do que você ficar seguindo a canção do insensato, ou dar ouvido à canção do insensato. Primeira coisa que eu preciso pensar, de que forma uma risada tola é como um fogo aberto, que queima galhos de um espinheiro. Vamos pensar eles usam uma metáfora aqui, e metáforas elas servem para esclarecer um ponto. Vamos entender a metáfora do versículo 6. Ele fala que a canção do insensato é como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela. A ideia é o seguinte, lembrando que naquela época não tinha fogão a gás. Então você coloca lá, arruma para poder fazer comida, você coloca a panela. Você não tem lenha, você só tem uns galhos de espinho, é o que você tem. E você coloca, o que é que os galhos de espinho faz no fogo? Estoura e queima rápido. É isso que ele faz. Faz barulho e rapidamente acaba. Não é igual uma tora que você coloca lá, boa, que ela demora para consumir e não fica estourando. Por que ele usa essa ilustração? Qual que é o ponto de relação da metáfora? Aqueles que não estão dispostos a ouvir a repreensão de alguém sábio. Ele é igual à canção do tolo. A canção do tolo talvez ele esteja pensando em alguém bêbado, que fica cansando, pulando e brincando por aí. É alguém que só faz barulho e logo o fogo se apaga. Ou seja, não vai ter duração. Alguém que não aceita a repreensão do sábio, ele não vai fazer muita coisa na sua vida que presta. Pode até fazer barulho, pode até dar um foguinho, mas logo aquilo se acaba. Faz barulho e o fogo se acaba. Eu vou te dar alguns exemplos de como isso pode acontecer. Talvez é um casamento mal sucedido. Você não quis ouvir o conselho do seu pai e da sua mãe. Fez barulho, aquele fogo, mas logo acabou o barulho, acabou o fogo, e você está vivendo um casamento difícil. E outro, não pode separar. Você tem que aprender a lidar agora, biblicamente, dentro do seu casamento. É assim que a Bíblia ensina. Talvez, querido, seja um divórcio cheio de consequência. Fez muito barulho, aquele fogo, logo acabou. Porque você não ouviu o conselho do pastor, você não ouviu o conselho das pessoas, você simplesmente disse, ah não, eu não amo mais, ah não, é incompatibilidade, você seguiu a psicologia. Ah não, eu preciso ser feliz. E você não ignorou
a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Você ignorou esse versículo e está sofrendo as consequências disso. Talvez é um curso na faculdade que você fez e agora está pensando, para que eu fiz isso? Eu nem gosto disso. Eu não gosto dessa profissão que eu escolhi. Você não procurou orar, você não procurou conselho, você só ficou pensando na cifra, de quanto você ia ganhar se fizesse aquele curso. Você não procurou conselho de ninguém, não ouviu as pessoas, e você perdeu 4 anos da faculdade. E você poderia pensar em outras coisas. Nós precisamos estar abertos para ouvir o contraditório, mesmo que a gente não goste disso. Mas ouvir com atenção, com humildade. Por isso que a ênfase nesse livro é melhor é. Eu concluo dizendo o seguinte: tanto ir ao velório, quanto ouvir a repreensão sábia, não é algo que nós gostamos muito. Mas nesse mundo caído, amaldiçoado pelo pecado, onde nós também ainda estamos debaixo do poder do pecado, ou pelo menos da influência, melhor dizendo, não do poder, da influência do pecado, nós precisamos encarar a realidade dos fatos, se você quer viver melhor nessa terra. Não ignore a morte, e não ignore a repreensão sábia, quando ela vir para a sua vida. Se você é alguém que prefere viver na ilusão, você então vai entender rapidamente essa última frase do versículo 6. Também isto é vaidade. Frase que continuamente o autor de Eclesiastes cita. Lembrando que a palavra vaidade, ela pode ser traduzida também como vapor. Alguém que ignora a morte, alguém que ignora uma repreensão sábia, é alguém que vive uma vida sem sentido, como vapor. Logo passa, logo acaba, e o sol vem, e você vai ter que enfrentar a dura realidade. Mas que Deus nos dê humildade, sobriedade, para refletir sobre essas coisas e buscar graça em Jesus Cristo. Se você buscar graça em Jesus, você não terá medo da morte e não se achará tão sábio assim, mas reconhecerá que a resposta dos lábios vem do Senhor. Então nem sempre eu tenho a verdade, mas ela está objetivamente na sua palavra. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai amado, Pai santo, nós reconhecemos, ó Deus, diante do Senhor, que a realidade nesse mundo caído, ela é muito dura. Às vezes ela dói, machuca, mas o Senhor nos desafiou nessa noite a enfrentá-la, para que haja mudança que nós tanto precisamos na nossa vida. Que não possamos, ó Deus, fugir da realidade da morte, porque um dia ela vai chegar. Mas possamos, ó Deus, olhar para Jesus Cristo, para que possamos ter coragem, ó Deus, de enfrentar a dura realidade desse mundo com esperança. Porque o maior inimigo da humanidade foi vencido na morte da cruz. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude a refletir sobre essas coisas. Viver com prudência, viver com humildade, viver com esperança da vida eterna, viver com gratidão pela pessoa de Jesus Cristo, pela obra de Cristo na cruz, porque é a única esperança que possamos ter na hora da morte. Sejamos humildes, ó Deus, para ouvir a repreensão quando ela vier.
para fazer a devida análise da nossa vida, dos nossos planos, dos nossos sonhos, daquilo que nós achamos que é certo, entendendo que a resposta certa dos lábios vem do Senhor, entendendo que o Senhor usa pessoas para nos confrontar, para nos aconselhar, para nos instruir, e assim, ó Deus, poder viver uma vida que agrade o Senhor, nos livre de viver uma vida de vaidade, uma vida de ilusão, uma vida sem sentido, porque a ilusão que muitas vezes nós nos colocamos dentro dela, ela traz mais dor do que a realidade, porque ela passa muito rápido. A realidade com Cristo, ela pode ser enfrentada com esperança, ela traz mudanças e transformações profundas e constantes na nossa vida. Abre os nossos olhos para entender a maravilha da Tua lei, e aplique, ó Deus, com mais profundidade essas verdades no nosso coração, que saímos daqui, ó Deus, moldados, transformados por Tua palavra, de maneira que o Senhor seja glorificado por ela, e que encontremos, ó Deus, esperança e paz no Senhor, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amados irmãos, ide agora em paz, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, seu único Filho, e o poder e as consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, amados de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.